Josué, ele era um homem de guerra. O seu chamado era ser guerreiro. E ele tinha força e coragem para ser guerreiro. Mas o que estava nas mãos de Josué não era o seu chamado, era o propósito de Deus na vida de um povo. E substituir Moisés não era uma missão fácil. Não era uma missão muito tranquila. Deus falava com Moisés face a face. Moisés passava dias e dias no monte, e quando Deus revelava os seus mistérios ao coração de Moisés, Moisés escreveu todo o Pentateuco sobre uma revelação divina. Moisés, ele escreveu, não foram apenas 10 mandamentos, mas foram diversos mandamentos e leis acerca de todo um povo. Que mistério era esse que envolvia Moisés diante da face do Senhor? Josué estava com medo dessa situação, de substituir um servo tão temido, tão respeitado como Moisés foi. E que missão dura e desafiadora Josué estava recebendo naquele momento. A transição da liderança depois da morte de Moisés vai marcar a continuidade do povo de Deus para Israel, ao mesmo tempo que não tinha como ser igual a Moisés. Moisés era ímpar, servia um padrão de comparação para gerações futuras. Mas o que eu acho lindo é o cuidado de Deus com as palavras, e a partir do verso 5, ele vai falar diretamente com Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém? Não te deixarei e nem te desampararei. O Senhor agora estava renovando a aliança com Josué. Não estava mais sobre a ótica de Moisés. Agora é comigo e com você ali, Josué. Eu vou ser contigo. Eu serei contigo. Seja forte e corajoso. O chamado de Josué em ser guerreiro estava para em cumprir o propósito de Deus. Igreja, entenda isso, que o seu chamado te levará ao seu propósito, e o seu propósito é maior que o seu chamado. Amém? Mas para ele ser bem sucedido, Deus colocou algumas regrinhas. Deus colocou algumas exigências que ele precisava fazer. A primeira era fazer segundo toda a lei que Moisés ordenou. Não se desviar da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Não cessar de falar do livro desta lei e meditar nela dia e noite. Qual que é a base que nós precisamos para cumprir o nosso chamado? Qual que é a base que nós precisamos para ter sucesso naquilo que Deus nos enviou? A Bíblia. O Senhor já falou tudo que nós precisamos. O Senhor ele já deu toda a resposta que nós precisamos. É através da Bíblia, é através das Escrituras. Não pegue, querido, respostas, não busque respostas em cima de um pastor, não busque respostas em cima de uma oração, não busque respostas em cima de um louvor, porque o Senhor ele já falou tudo que ele precisava ao seu coração através das suas Escrituras. Amém? E o que foi que Deus te ordenou para você? Qual foi o propósito que Deus colocou nas suas mãos? Não se esqueça que o seu chamado te levará ao propósito de Deus. Então você está esperando o quê para cumprir? Está esperando o quê? O Senhor confiou em nós um propósito que ninguém foi chamado para não fazer nada. Nós temos no mínimo um propósito universal, que é o de ganhar almas, amém? Quem estava aqui no culto de quarta-feira, nós fomos impactados com a palavra do pastor Daniel sobre ganhar almas, sobre despertar em nós esse chamado da colheita. Amém? O Senhor já plantou nos nossos corações, nós precisamos colher essas vidas para Cristo. Saber todas as ferramentas que nós precisamos. Que palavra abençoada o pastor Daniel lhe trouxe aos nossos corações no culto de quarta. E justamente essa palavra, ela vem de encontro. Olha como Deus ele é cuidadoso com as suas palavras, com os seus ensinamentos. Uma palavra ela vai se complementando com a outra. E o Senhor ele vai construindo um caminho nos nossos corações. E além então do propósito universal que nós temos de ganhar almas, você tem um propósito individual, que é o seu chamado com Deus, para que o Senhor revele através da sua vida um propósito divino.
Josué talvez não esperasse que ele fosse ser chamado para substituir um dos maiores líderes da Bíblia. Ele temeu? Sim. Mas ele fez. O Senhor ele fala para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Porque no seu coração ele estava temendo substituir este servo maravilhoso que foi Moisés. Não era uma missão fácil. O povo era duro. O povo é difícil. Imagina, você não está caminhando um time de 4 pessoas. Você não está conduzindo uma igreja de 200 pessoas. Eram 12 tribos que estavam sendo conduzidas. Era todo um povo que o Senhor multiplicou durante o caminho pelo deserto. Josué já tinha visto muitos pais, muitos irmãos seus, muitos companheiros que eles saíram lá do Egito serem mortos. 12 espias foram consumidos no deserto. Apenas 2 espias entraram, Josué e Calebe. Todo o povo pereceu no deserto, porque eles não respeitaram, não confiaram na palavra do Senhor. Imagina o coração de Josué, como ele estava. Por isso sim, ele precisava ser forte e corajoso. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor nos chama, o Senhor ele nos conduz, mas o nosso coração fica temeroso. Ele fica angustiado. Sim, é normal, mas nós temos que confiar naquele que nos chamou. Não despreze o seu chamado, porque ele, através da sua vida, Deus cumprirá o seu propósito. Isso é lindo, igreja. Não sei se vocês estão entendendo que através do seu chamado é o propósito de Deus que está sendo cumprido. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Quando nós olhamos para o medo, quando nós colocamos empecilhos nos nossos caminhos, se Josué tivesse dado ouvido aos 10 espias, assim, nossa, é a maioria, né? De 12, 10 está falando que nós somos como gafanhotos. Eram 10 companheiros de guerra. Não eram 12 pessoas aleatórias que Moisés mandou na frente. Eram 12 líderes que eles tinham, das 12 tribos. E 10 dos líderes falaram que eles não iam, que eles iriam consumidos. Se Josué tivesse ido pela voz da maioria, se Josué tivesse dado ouvido a estes espias, ele também teria morrido. E Deus não teria cumprido, através da sua vida, um propósito tão lindo como foi de conquistar toda Canaã.